Daniel 5 e 2 Coríntios 4. Daniel 5, verso 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 2 Coríntios 4, verso de número 6 ao 9, diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se a tua versão é igual à minha, vamos ler do verso 7 ao 9 bem alto, se você entende o que isso já quer dizer na tua vida. 1, 2, 3. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora, bem alto, que isso aqui é uma declaração para todos os demônios lutando contra você, inclusive aqueles que se travestem de pessoas de carne e osso, hein? Olha, eles ouvem o que você vai dizer. 1, 2, 3. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desanimados. Agora você vai aumentar mais o tom da voz e vai gritar, hein? 1, 2, 3. Abatidos, mas não destruídos. Terraramachai. Diga aí para alguém do seu lado, profeticamente: não toca no vaso. Diz aí para o vaso que está do teu lado, irmão: não toque no vaso. O vaso é de Deus. Tu vai ter problema se mexer com o vaso, irmão. E o diabo vai ter problema com Deus, porque o diabo está mexendo no vaso de Deus, irmão. Eu quero ser rápido com você, eu fui rápido de manhã, mas vamos orar. Senhor, te agradecemos e pedimos a tua bênção, fale conosco de uma forma especial, dá-nos a tua glória, dá-nos, Senhor, a tua Shekinah, dá-nos a porção, Senhor, do teu Espírito, e acima de tudo, Pai, que a palavra se faça carne, que ela venha se materializar na nossa vida, que ela vá de continuidade ao nosso dia, que nós possamos, Senhor, pelo teu Espírito que revela e penetra nas profundezas do homem e discerne todas as coisas, que nós possamos, Senhor, entregar aquilo, Senhor, que possa nos fazer compreender o quanto a palavra se aplica no nosso dia, e assim temos certeza de que o Senhor está falando conosco. Em nome de Senhor, eu não ouvi o que eles falaram em casa, ninguém me mandou mensagem, mas eu acredito que alguém aqui hoje saiu de casa comentando
e vai precisar ouvir essa palavra e vai voltar dizendo que Deus ouviu tudo o que eles falaram e eles hoje saem daqui renovados, porque o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. E porque o Senhor sabe, eu peço, ajude-nos, Senhor, na nossa fraqueza, ajude-nos, Senhor, com o nosso foco, repreende tudo aquilo que não te agrada, ajude-nos a compreender aquilo que teu Espírito diz, para que possamos sair fortalecidos em tão pouco tempo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Tome o seu assento. Algum tempo atrás eu li com você nesse texto de 2 Coríntios, eu expliquei para você desde o verso 1 até o verso 9, o que o apóstolo Paulo fala, que é uma declaração importante. Porque no início o apóstolo Paulo faz uma declaração muito importante acerca de como que as coisas trabalham na nossa vida. Ele começa dizendo o seguinte: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando em astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outras palavras, se o que nós pregamos, alguns não compreendem porque o Deus deste século, Satanás, escureceu os olhos deles, cegou eles, através das coisas deste mundo, endureceu o coração deles, para que eles não recebam a iluminação da palavra e não conheçam quem é Jesus. Então, se a palavra surte efeito para 4 pessoas num banco e para outros 4 não surte efeito, não tem nada de errado com a palavra, tem de errado com os ouvidos que ouviram, porque são ouvidos de pessoas no qual o Deus desse século cegou o entendimento deles, através das próprias decisões que eles tomaram. Algumas pessoas, não importa o quanto você prega o evangelho para elas, é como o Faraó, Deus endureceu o coração deles, não porque Deus quis, mas porque eles entraram num caminho de rebeldia tão grande, que Deus simplesmente trouxe a colheita daquilo que eles plantaram. Eu não acredito de forma alguma que é Deus quem escolhe quem vai ouvir e acreditar na palavra, porque isso é totalmente antibíblico, isso não vai de acordo com o que Deus é. Deus é amor, e quem ama dá opções. Se é Deus quem escolhe quem vai ouvir a palavra, então é Deus quem escolhe quem vai para o céu. E se Deus escolhe quem vai para o céu, isso faria de Deus injusto, que faria dele escolher uns e outros não. Então Deus dá opção. E a pessoa, conforme ela vem dizendo que não quer ouvir Jesus, que não quer saber de Deus, ela vai endurecendo tanto o coração dela, escurecendo a vista dela, que chega o momento em que Deus faz ela colher o que ela plantou. Ele escurece o coração, ele permite Satanás escurecer o coração, a vista, e ela vem num culto maravilhoso, com uma palavra linda, onde Deus falou do início ao fim. 30 do lado dele ou dela falaram em língua, choraram, e ela não sentiu nada, porque de fato a palavra não pôde iluminá-la, por conta da decisão que ela tomou. Veja, você sabe que a palavra que ilumina é Cristo. Ele é a palavra, Ele é a luz. Então o que ele está dizendo aqui é algo muito importante para você compreender onde que isso se aplica na sua vida. Ele diz que o Deus que em Gênesis 1 disse haja luz e houve luz nas trevas, é o Deus quem permitiu que essa luz resplandecesse na sua vida, que quando você ouvisse a palavra, a pregação, você recebesse essa iluminação no período de trevas em que você estava, e então passasse a conhecer Deus. Não é ter informação sobre Deus, mas é conhecer Deus. Você só pode conhecer Deus se estiver em trevas. Tu não canta que quer conhecer Jesus?
Tu não canta que quer conhecer Jesus? Então viva um período de trevas, porque como é que você pode dizer que conhece o Deus que cura se nunca ficar doente? Eu conheço pela informação. Não, meu querido, a informação é uma coisa, a revelação é outros 500. Revelação você recebe toda semana, informação você recebe toda semana. Revelação é o que acontece na tua semana, ao longo dela, de acordo com a informação. A informação é pregada, a revelação é a informação aplicada. É quando Deus te mostra diante dos seus olhos que tudo aquilo que você ouviu, Ele fez na sua vida. Então você passa a ter revelação e você conhece Deus, conhece Deus. Veja, você tem que mudar a tua mentalidade sobre conhecer Deus, porque, sabe, irmão, a Bíblia diz o seguinte: Samuel, ele cresceu no templo com Eli, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele adorava a Deus, ele servia a Deus, mas ele não conhecia a voz de Deus, irmão. Ter tempo de igreja não quer dizer que você conhece Deus, porque conhecer Deus é você passar por uma experiência tão complicada, que você vê Deus agindo de uma forma tão nítida, tão clara, que você não tem dúvidas que Deus não só é real, mas como Ele é real na tua vida, porque você sabe que Ele é real, porque Ele cuidou da vida dos outros e os outros falaram. Mas aí, depois que você passa um período de trevas, você fala: não, Deus é real e Ele é real para mim, porque o Deus que eu ouvi, que cuidou dos outros, eu vi, ninguém me falou, eu vi Ele cuidar de mim, eu vi o resultado do exame, eu vi coisas que não tinham passarem a ter, eu vi a resposta que saiu do processo, e aquilo que não estava favorável passou a ficar favorável. Eu vi a resposta do gerente do banco, eu vi o meu filho me ligar de volta, eu vi o meu pai vir para a igreja, eu vi a minha mãe vir para a igreja, eu vi as minhas dores irem embora, porque aquilo que eu pensava que poderia acontecer e eu não vi acontecer, agora que eu vi acontecer, eu só posso chegar à seguinte conclusão: de fato Deus é real, e hoje eu conheço Ele, porque Ele veio nas minhas trevas, Ele iluminou, Ele me fez enxergar quem Ele é, Ele me fez ter fé para mover montanhas, Ele me fez ter fé para acreditar no meu milagre, Ele me fez ter fé para parir a minha bênção. Eu vou continuar até ser da glória. Ele me fez ter fé de que Ele vai mudar as coisas, independente do que os médicos falaram a respeito ou não. Então, quando Deus vem e ilumina, você passa a ter conhecimento de quem Ele é, e esse conhecimento é algo tão precioso que ele se torna um tesouro dentro do vaso de barro. O tesouro que eu e você temos, porque principalmente quem aqui é assembleiano já da gema, a gente que é assembleiano mesmo, a gente chama todo mundo de vaso. Fala vaso, ó o vaso, ó o varão aí. Então, deixa eu falar para você aqui, vaso. O que Deus está falando é que o que tem dentro de você que te faz um vaso, é que dentro de você existe um tesouro tão grande, que é o conhecimento que você tem da glória de Deus. Em algum momento, veja, tu não pode ser um vaso só porque tu é do manto, só porque tu dá machadinha, só porque tu fala em língua estranha. Isso é bom, mas isso não quer dizer que tu é um vaso. A Bíblia deixa bem claro: tu é um vaso se tu conhece Deus, porque o conhecer de Deus faz você ter um tesouro, no qual quem te olha por fora fala: é de barro, é feio, não tem nada. Mas se eles soubessem o que você já viu Deus fazer, se eles soubessem o que Deus fez na tua vida, se eles soubessem o conteúdo que tem dentro de você, eles iam te valorizar mais, porque eles sabem: tu é um vaso, tu não é qualquer coisa, tu tem algo tão precioso aí dentro, que de fora parece que não é nada, mas dentro a gente sabe, é poderoso. Conhecimento é uma coisa tão importante, que conhecimento é a razão pela qual guerras entram, guerras saem, períodos ruins vêm, períodos ruins vão, crises entram, crises saem, crises acontecem, e ainda assim as pessoas que perdem tudo nelas saem convictas de que vão reverter de volta tudo em dobro, e elas conseguem tudo de volta em dobro. Por quê? Porque ainda que a crise tenha levado dinheiro, patrimônio, negócios, integridade moral, ainda que a crise tenha sujado o nome, uma coisa nenhuma crise, nenhuma guerra pode arrancar de você: é o conhecimento que você tem. Conhecimento é a razão pela qual, depois de ainda a Segunda Guerra Mundial,
mais de 6 mil judeus, 6 mil judeus que ainda sobram um pouquinho ainda na Polônia. É a razão pela qual, depois de tudo isso, terem perdido obras de arte, terem perdido quase que 1/3 da riqueza do mundo. Pense nisso. Ainda assim, eles são o povo, a etnia mais rica e próspera do mundo, porque foi-se embora tudo, mas o conhecimento que ficou é um tesouro. Conhecimento é um tesouro. Conhecimento. Sabe, conhecimento é um tesouro, porque conhecimento é a solução para todos os teus problemas. Diz para alguém do teu lado: tudo que você precisa é de conhecimento, irmão, tudo. Eu disse para você aqui o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Eu não vim pregar para vocês com palavras belas, eu não vim pregar para vocês com palavras que traziam atenção, mas eu vim pregar para vocês na simplicidade do Evangelho, para que vocês apoiassem a fé de vocês no poder de Deus, para que vocês apoiassem a fé no poder de Deus. Apoiar a fé no poder de Deus é simplesmente você ter o conhecimento de que, não importa o que está acontecendo aqui embaixo, Deus é poderoso para reverter todo o quadro e reverter toda a situação. O conhecimento é tão importante que, se você sabe, meu irmão, que ainda que você não tenha um padrinho, uma pessoa para fazer um lobby para você, ainda que você não tenha ninguém para abrir a porta, ainda que você não tenha ninguém para falar o teu nome lá e te ajudar e facilitar a tua entrada, independente de você ter qualquer coisa aqui embaixo que te ajude, se você está de acordo com a vontade de Deus, pode ninguém aqui estar acreditando e tentando te dar um empurrãozinho para chegar lá. Se você está de acordo com a vontade de Deus, Deus sopra o teu nome, Deus sopra o teu telefone, Deus faz eles te ligarem, porque é esse conhecimento que é um tesouro. Esse conhecimento é um tesouro, por quê? Porque tem gente, meu irmão, que deve ligar para você, se já não ligou, e perguntou o seguinte: você conhece alguém para me ajudar nisso? Você conhece um médico que pode resolver isso? Você conhece um medicamento que pode tratar isso aqui? E no final das contas, irmão, você pode até conhecer muitos, mas você sabe que a última solução, e que deveria ser a primeira, porque você deveria tentar ele primeiro, e se ele não fizer, mais nada pode fazer. Você sabe que no final das contas, quem não pode resolver aquilo que o homem não pode resolver é Deus. Se Deus não fizer, não tem como ser feito, mas se Deus decidir que vai fazer, não tem nada que impeça ele de fazer. É esse conhecimento que é um tesouro. Eu quero que você entenda esse conhecimento, irmão. O teu tesouro não é o dinheiro que você tem guardado na tua conta. Parabéns, bom que você tem um dinheirinho guardado, uma poupança guardada, mas isso aí de nada adianta, porque se você apoia a tua fé no quanto que você tem reservado na tua conta, você é uma pessoa amaldiçoada, porque maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a tua força. A tua confiança é o seguinte: não importa se eu tenho 1 milhão na conta ou não, eu ainda sirvo um Deus, e tenho um Deus na minha vida que é dono de tudo que eu tenho, e Ele não tem 1 milhão, Ele tem 1 bilhão, Ele tem 2 trilhões, Ele tem 1 zilhão, Ele tem 1 quintulhão. Vou continuar aqui. A tua confiança tem que ser esse tesouro aqui. Não importa o quanto eu estudei para chegar lá, eu ainda sirvo um Deus que abre a minha mente, me dá a palavra de entendimento, Ele me traz a palavra de sabedoria. Isso é um tesouro, isso é um tesouro. O conhecimento que eu tenho sobre Deus me traz paz, porque eu sei, se Deus não fizer, mais ninguém faz. Agora, esse é um conhecimento que, infelizmente, dentro da igreja, nem todo mundo tem. Algumas pessoas são ótimos frequentadores de igreja, péssimos filhos de Deus. Eles não se deixam passar por um relacionamento com Deus. Eles não se deixam passar por uma época de trevas. Eles não se deixam passar por um momento onde é só você e Deus e mais ninguém. E você tem que compreender que enquanto você se negar a passar por isso, você nunca vai poder alcançar algo maior, porque algo maior que você deseja alcançar depende das ações que você vai tomar. Ações grandes te levam para lugares grandes, mas ações grandes vêm de um conhecimento grande. Você só faz aquilo que você sabe que vai dar certo e que é real. E quando você tem conhecimento de quem Deus é, você começa a agir num nível espiritual tão alto. Eu estou pregando melhor que você está dando glória, mas lá vai. Quando você conhece Deus, irmão, tu começa a agir num nível espiritual tão alto, que quem está do teu lado fala que é loucura,
palhaçada, é fanatismo, mas você está falando, cala a boca, você não conhece Deus, eu conheço Deus, o que eu estou fazendo vai provocar uma reação no mundo espiritual, e Deus vai abrir a porta para mim. Eu estou falando, irmão, porque eu creio que antes do ano acabar, a tua vida vai mudar. Olha para alguém do teu lado e diga bem alto para essa pessoa: eu conheço Deus, e isso é tudo que eu preciso. Diz aí, eu conheço Deus, eu não conheço gerente, eu não conheço onde vai ser, mas eu conheço Deus, e conhecer Deus é o suficiente para mim. Deus, se eu conheço Deus, Deus vai falar o nome do lugar, Deus vai falar o nome da pessoa, Deus vai falar a hora certa. Eu não sei a hora certa, mas diga aí para alguém com muita alegria, diga: eu conheço Deus, irmão. Eu vi Deus fazer algo na minha vida que ninguém pode fazer. Eu vi Deus mudar algo na minha vida que ninguém pode mudar. Eu vi Deus abrir algo na minha vida que ninguém pode abrir. E se Deus foi fiel para fazer aquilo antes, profetiza aí para pelo menos mais 3 me ajudar a pregar. Ele é fiel para me fazer alguma coisa agora. Se Ele foi fiel para me dar o nome antes, para me abrir a porta antes, para me fazer chegar lá antes, Ele é fiel para me fazer chegar lá agora, para abrir a porta agora, para soprar o meu nome agora. Esse é o tesouro que eu tenho. Esse é o bem mais precioso que eu tenho. Por isso que tem gente na igreja, irmão, que você vê que eles perderam tudo, irmão. Perderam casamento, perderam filho, mas eles continuam vindo na igreja, continuam adorando a Deus, continuam cumprindo com todas as suas obrigações como crente. Por quê? Porque eles conhecem Deus, e eles sabem: se Deus foi capaz de me tirar de lá antes, Deus é capaz de me tirar dessa situação agora. Agora, não adianta você pregar: eu quero conhecer Jesus, se tu não entende que Jesus, que é a luz, só resplandece nas trevas, irmão. Não adianta tu falar que tu quer conhecer Deus e tu não passar por uma peneira. Tu conhece Deus é no vale, tu conhece Deus é nas trevas, tu conhece Deus quando todas as tuas expectativas são frustradas, e Ele ainda vem falar para você: mas a palavra está de pé. Você conhece Deus quando você pensava: é agora, vai acontecer agora, e não acontece, mas Deus continua falando para você: eu não abri mão, para de abrir mão do que eu não abri mão. Estou falando para você uma coisa: enquanto você não entender que o que você está passando em alguma área da tua vida é Deus querendo se revelar para você, você não vai entender que no final das contas você vai sair dessa situação dando glória. Você vai sair dessa situação dizendo: Pai, obrigado, valeu a pena, valeu cada lágrima, porque eu te conheci de uma forma que eu só ouvia, mas os meus olhos puderam contemplar a tua glória, e hoje eu posso dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Este vaso, porém, este tesouro, porém, temos em vasos de barro. Que tesouro é esse? O conhecimento da glória de Deus. Eu vi o que Deus fez, eu não vi tudo, mas eu vi um pouquinho. Isso já me faz um vaso. Isso me faz um vaso, porque quer dizer que Ele vai me encher, Ele vai colocar em mim uma grande quantidade que eu tenho condição de suportar. Ele vai me preencher. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou só uma porta. Você não pode preencher uma porta. Eu não sou qualquer coisa, eu sou um vaso. Eu tenho um vazio por dentro que Ele vai me encher. Veja, tu é um vaso, tu é um vaso. O tesouro que você tem em você é o conhecimento, mas esse tesouro faz você entender que ainda que você tenha algo por dentro, essa coisa que você tem por dentro é o início para que você seja cheio, preenchido de muito mais coisas, porque você entende. Veja, o vaso conhece a mão do oleiro, ele passou pela mão do oleiro, ele sabe: o oleiro me fez para receber algo, o oleiro me fez para ser cheio de algo, o oleiro não me fez para ficar paradinho, bonitinho. Hoje, meu irmão, é o seguinte: tem muito vaso caro aí, hoje tem muito vaso que custa milhões, mas vaso caro muitas vezes é um vaso vazio. O que dá raiva de gente na igreja é que tem muita gente seguindo vaso bonito, mas é só de enfeite, por dentro está vazio, não conhece nada de Deus. Irmão, Deus não cria vaso para ficar sendo peça de enfeite, não. Deus cria vaso para ser cheio, Deus cria vaso para ser transbordando, Deus cria vaso para poder ser usado. Você não tem direito de vir aqui na igreja e falar: eu vou sentar, vou ficar quietinho, vou levantar a mão e eu vou receber para mim o culto. Fica quieto, rapaz, cala a boca. Deus investiu pesado demais em você para você ser egoísta. Deus investiu demais
mais em você para você ser individualista. Eu não quero, eu não quero. Fica quieto, rapaz. Deus não fez você passar pelo que passou só para você ter vitória, não. Mas é para você colocar a mão, impor as mãos e começar a passar bênçãos. Deus não está querendo te abençoar. Deus quer te fazer se tornar uma bênção. Ele quer fazer você transbordar, o cálice transbordar, e quem tiver em volta ser cheio. Ele quer transbordar você, para o teu pai ser cheio, para tua mãe ser cheia, para os teus irmãos serem cheios, para tua família ser cheia. Axé. Agora, se você só quer ficar bancando de bonitinho, meu irmão, eu acredito que vaso tem que ser bonito. Mas tem muito vaso aí que só tem imagem, conteúdo não tem. Ok. E Deus não cria vaso para ficar como peça de adorno. Olha para mim, irmão. Tu acha mesmo que Deus pôs na igreja para tu ficar aqui, culto após culto, sentado aí, preenchendo e aquecendo o banco, soltando seus gases no banco, deixando ele fedido? Pelo amor de Deus. Tu acha mesmo que Deus fez você vir para cá para tu ficar levantando a mão e jogar dinheiro? Deus te trouxe para cá para você trazer mais alguém para cá, para você trazer mais alguém para Jesus. Olha para alguém e diga para essa pessoa, até ele dar um glória e entender que é com ele que Deus está falando. Deus te chamou para ser vaso, irmão. Para de querer ser vaso de enfeite. Não existe vaso de enfeite, não. Quem criou vaso de enfeite foi o homem, mas Deus disse: todo vaso tem que carregar alguma coisa, tem que ter tesouro. Todo vaso tem... Axé. Agora, o vaso, ele é de barro, ele é feio, não é atrativo, não é bonito, talvez não tenha um dente, talvez é careca, talvez até bonito pessoalmente, mas tem um histórico passado feio, tem uma situação financeira feia, tem uma coisa no corpo dele que é feia. Irmão, o vaso, para ser vaso, tem que ter alguma coisa feia nele, irmão, tem que ter. Por isso que ele é de barro, porque quem olha de fora fala: ixi, não presta. Mas se ele soubesse o que tem por dentro, ele entenderia. Deus investiu pesado demais nele para ele ser qualquer coisa aí. Diz aí para alguém do teu lado, irmão, não deixe se levar pela aparência. Diz aí. Normalmente os vasos mais feios são os vasos que têm a maior porção. Irmão, se tu fosse guardar alguma coisa na tua casa para nenhum bandido roubar, o mais sábio seria você colocar aquilo que é valioso, colocar dentro do vaso, mas não de um vaso bonito, de um vaso feio, meu irmão. Porque é o seguinte: quando o bandido entrasse na casa, ele iria olhar a gaveta, ele iria olhar o armário, ele iria olhar debaixo da cama, debaixo do colchão, né, irmão? Você ainda tem essa mania da tua avó de guardar dinheiro debaixo do colchão, né? Meu Deus, ok, lá vai. Mas ele nunca olharia dentro do vaso, porque ele falaria o seguinte: um vaso feio desse não vai ter nada dentro. Irmão, não é interessante que o diabo não mexeu com você por muito tempo? Porque por muito tempo o diabo te olhava do lado de fora e falava: como é que ele vai ter alguma coisa valiosa dentro? É feio, não é só feio talvez fisicamente, ele é até bonito fisicamente, uma mulher bonita, um homem bonito, mas tem um passado feio, mas uma vida feia, veio de uma casa feia, de uma cultura feia. Como é que Deus vai fazer algo aí? Irmão, o diabo não mexeu com você até Deus começar a te transbordar, porque no dia em que ele começou a te transbordar, aí o diabo começou a parar e olhar para você e falar: peraí, é um vaso de barro, é feio, tem uma saúde feia, tem uma casa feia, um trabalho feio, mas tem algo dentro dele que é valioso. Deus deve estar preparando ele para algo maior. Diz aí para alguém: só se você tem fé, Deus está me preparando para algo maior. Eu comecei como vaso de barro, mas eu vou sair como vaso de ouro. Ok, vou pregar aqui. Eu comecei como um vaso de barro, mas eu vou sair como um vaso de ouro. Jó era um vaso de barro, e a Bíblia diz o seguinte: que em certo momento ele olha e fala assim: ele me conhece, eu conheço ele, e provando-me ele, sairei puro como ouro. Em outras palavras, se eu aguentar firme o processo, eu sei que quem me viu entrar como barro nessa situação, quando me olhar vai ver eu saindo dessa situação como um vaso de ouro. Ele vai ver que tudo na minha vida mudou, minha essência mudou, minha aparência mudou, tudo em volta de mim mudou. Estou pregando para alguém que vai sair desse ano como vaso de ouro. Tu entrou como vaso de barro, mas tu vai sair daqui como vaso de ouro. Ele vai fazer você mudar a aparência, ele vai mudar a tua essência, ele vai mudar a forma como as pessoas te veem. Ele vai mudar como as pessoas falam a teu respeito. Eles vão falar com mais alegria, com mais peso na voz, porque eles estão falando de alguém que quando entrou era uma coisa, quando saiu outra coisa. Mas espera aí,
Eu posso pegar um vaso de barro e colocar ouro nele. Eu posso. Colocar ouro não quer dizer que ele é feito de ouro. Olha o que Jó falou: provando-me ele, sairei puro. Não é sairei banhado de ouro. Você não entendeu? Ele não vai jogar ouro e me jogar uma folha de ouro. Não, não, não. Deus não vai fazer igual ele faz com o móvel. Ele não vai jogar uma folha de ouro e folha de ouro e o resto é madeira. Não, 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 não. Ele disse: provando-me ele. Depois que eu passar por tudo isso que eu estou passando, eu perdi tudo. Lá na frente ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço de ver. Hoje eu conheço a tua glória. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é o Jeová Jiré. O Senhor é o todo-poderoso provedor, porque eu perdi tudo, e o Senhor me deu o dobro do que eu perdi. O Senhor me deu o dobro do que eu perdi, mas para isso eu precisei passar uma fase. E ele diz nessa fase: está difícil, está complicado. Eu fui para frente, fui para trás, fui para a esquerda e para a direita. Eu procurei ele, mas não achei. Mas ele me conhece, eu conheço ele. E provando-me ele, sairei puro como ouro. Irmão, presta atenção. Você não pode fazer um vaso virar um vaso de barro em ouro, porque você não pode mudar a essência dele. É impossível para você mudar a essência de um vaso de barro para ser de ouro. Irmão, vamos falar a verdade. Olha para quem você é. Olha de onde você veio, a casa que você veio, os pais que você teve, a infância que você teve. Irmão, hoje você está ouro aí, mas quem te olhava antes falava: esse barro não pode ser ouro, porque não dá para mudar, só se ele morrer e nascer de novo. Mas essa é a beleza, irmão, de Deus, porque o que é impossível para o homem fazer, é possível para Deus. E Deus, quando quer transformar a tua essência, Deus, quando quer mudar tudo em você, Deus, irmão, tem partes do teu corpo que não funcionam, que alguém poderia dizer: só se morrer e nascer de novo. Mas quando Deus quer mudar a essência e fazer do barro virar ouro, Deus consegue, porque nada é impossível para Deus. E lá vai para você da glória: tudo é possível ao que tem fé. Levanta a mão e pega essa palavra. Se tu tem fé, tu sai desse ano ainda puro como ouro. Deus muda tudo em você. Deus muda toda a essência e Deus muda também a aparência. Aliás, irmão, levanta a mão e dá glória por 30 segundos pelo menos aí, porque tem algo na tua vida que você tem que agradecer a Deus, porque hoje é ouro. Antes era barro, antes era do lamaçal, mas hoje é ouro. E você sabe que não foi o homem quem te deu isso, foi Deus quem te deu isso. Levanta a mão e adora a Deus. Só você que sabe que o que era impossível para o homem passou a ser possível para Deus. Levanta a mão se isso é o melhor que você faz, porque Deus sabe que teve coisas na tua vida que não era para você ter, fazer, tinha lugares que você chegou que não era para você chegar, mas o que era impossível para o homem era possível para Deus. Deus te colocou na roda, Deus trabalhou em você, Deus mudou você, e Deus fez você sair melhor. Agora, esse copo, ele, sei lá, 400 ml de água ele deve suportar, máximo. Toda vez que você cria um vaso, você cria ele pensando no quanto ele vai suportar. Agora, tem momento em que, se você quiser fazer ele suportar mais, se ele foi feito para receber 1 litro, e você quer que ele receba 2 litros, é possível? É, mas tem um problema: depois do fogo ele assume a forma final, porque depois do fogo você sempre assume a forma final. Ok. Depois do fogo você sempre assume a forma no qual você não muda. Irmão, tem coisas na tua vida que teve que acontecer para te mudar e te dar uma forma final. Agora você é assim. Agora tu não é mais fofoqueiro, agora tu é assim. Agora tu não é mais linguarudo, agora tu é assim. Porque no fogo eu te mudei. Depois do fogo o vaso assume a forma normal. Ele é isso. Não adianta você tentar apertar ele, ele não vai mudar. Enquanto era barro, você apertava, ele mudava. Ok. Sabe, irmão, aquela fase que você está meio assim cambalhando para um lado para o outro, é porque Deus ainda está trabalhando em você. Depois que ele termina de trabalhar, você não muda, é estável. Se eu quiser pegar um vaso de barro, e quiser fazer ele aumentar a capacidade dele, eu posso, claro que sim. Mas eu tenho que fazer uma coisa complicada:
eu tenho que quebrar ele, eu tenho que esmiuçar ele. E quando ele esmiuçar, aí eu começo a trabalhar nele com fogo, e aí eu vou colocando muito mais do que tinha antes, porque se eu quero que ele tenha condição de receber mais, eu tenho que pôr mais. A quantidade de água e de barro que tem nele não é suficiente, então deixa eu pôr mais água, deixa eu pôr mais barro, deixa eu pôr mais areia. Irmão, você tem que compreender que Deus te fez para suportar um limite de bênçãos e de lutas. Tu quer mais? Ok, deixa ele te esmiuçar, porque se ele te der mais agora e não te preparar, tu não aguenta. Cadê o glória agora? Eu falei para o Senhor que agora eles não iam gostar disso, mas a gente tem que fugir dessa cambada de crente que quer tudo fácil e acha que é injusto Deus te quebrar para te dar mais. Não é injusto não, irmão, porque se tu quer ganhar mais, tu tem que trabalhar mais. Se tu quer mais bênção de Deus, Deus tem que te fazer ter mais paciência, mais fé, mais sabedoria. Ele vai te colocar em alguma situação no qual Ele vai te esmiuçar. Agora, entende isso aqui, Deus te esmiuçando não é Deus te matando, é Deus te preparando para Ele colocar mais barro, mais água. Em outras palavras, irmão, quando tu sair dessa, saiba de uma coisa, tu está saindo dessa com muito mais do que quando você começou. Você está saindo com mais sabedoria, mais unção, mais fé. Só que era para você rachar o pulmão de dar glória, mas lá vai, vou deixar você dar glória. O diabo quer que você pense, tu está acabando 2022 com pouco, tu vai dizer, cala a boca Satanás, estou acabando 2022 é com mais fé, mais conhecimento, mais dons, mais unção. Só quem sabe que está acabando com mais, levanta a mão e dá um glória aí bem alto. Ok, junta no aleluia aí, porque o diabo quer te deixar na depressão, fazendo você terminar esse ano chorando. Mas lá vai, diabo, nós não estamos terminando esse ano com menos, é com mais. Ele sempre me coloca na roda do oleiro para sair com mais paciência, para aguentar as bênçãos que virão, que exigirão mais paciência, mais fé, mais coragem, mais ousadia. Axé. Diz aí para alguém aí, diga, estou saindo com mais, irmão, estou saindo com mais. Não deixa o diabo pôr na tua cabeça que você está saindo com menos. Toda vez que tu fica na mão de Deus, Ele te quebra é mais. Se tu tem dúvida disso, vou te dar um exemplo. Ele multiplica pães e peixes, e Ele multiplica quebrando. Não está na Bíblia, lê o texto. Como é que Ele ia poder segurar 5.000 pães e 5.000 peixes, se ele ainda era um homem, não tinha força para carregar a cruz sozinha? Quer dizer que ele teve que multiplicar, não quando ele levantou, não quando ele abaixou, mas conforme ele quebrava. Quanto mais ele quebrava, voltava um pedaço da mão, ele quebrava e voltava do pedaço da mão, porque toda vez que Deus te quebra, Deus te multiplica. Toda vez que Ele quebra, Ele põe mais, e esse mais é Deus te preparando para uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Levanta a mão e dá glória agora, vai. Ai achai, ai axé, e ai achou, e ai saia da glória, da glória. Deus está hoje limpando teu coração e dizendo, tu está saindo com mais, tu está saindo melhor. Para de dar ouvido para o diabo. Eu não vou te fazer acabar com menos. Eu estou no negócio de adicionar, não de subtrair. Eu estou no negócio de dar boa medida, não de dar menos do que necessário. O meu nome é mais do que suficiente. Eu me chamo El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Se eu me chamo mais do que suficiente, você acha que eu vou te dar menos do que o suficiente? Ai, acha. Eu vou deixar você dar glória, irmão. Ai, axé. Ei, ai, açucai, ai, ai, axé. Iriamananai, ai, ai.
Se o diabo está achando que a gente vai terminar esse ano chorando pelo que não houve, ele está enganado. A gente vai sair pulando, porque alguma coisa houve. E o que houve? A gente conheceu a glória de Deus. A gente viu Deus fazer o que a gente nunca viu Ele fazer antes. E a gente só tem fé do seguinte: Deus está me preparando. Deus está me... Olha para alguém, se você tem certeza disso, diga: Deus está me preparando. Deus está me deixando nos trinques. Deus está me deixando certinho. Daqui a pouco vai descer aquilo que Deus já prometeu. Mas até lá eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme, porque vai valer. Ai, 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 achou, ai, 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 ai. Ah. O tesouro é valioso. O tesouro é valioso. Mas o vaso ainda é de barro. Olha o paradoxo, a dicotomia da situação. Por fora é fraquinho, por fora é até repugnante, desprezível, mas por dentro é um tesouro. Irmão, só quem aqui é muito usado por Deus sabe do que eu vou falar. Se Deus não te usa poderosamente, fique em paz, irmão, um dia tu vai saber. Mas a frustração que dá na vida de quem é vaso é que quem é abençoado pelo óleo que se multiplica de você, pensa que não tem nada de ruim na tua vida, porque ele confunde o que tem em você com quem você é. E o vaso, irmão, quem entende isso aqui, diz aí com alegria para alguém do teu lado: o vaso ainda é de barro, irmão. O vaso ainda tem dor nas costas. O vaso ainda tem conta para pagar. O vaso ainda tem dor no joelho. O vaso ainda tem problema em casa. O vaso ainda tem problema na saúde. O vaso não é perfeito. Não se confunda não. Não queira me idolatrar não, meu irmão. Eu sou homem como você, mas eu conheço uma coisa que você não conhece. O que eu conheço é mais... Irmão, só um vaso entende outro vaso. Porque quando um vaso entende outro vaso, ele fala: irmão, estamos na prova, hein? Mas se Deus fez antes, Deus é fiel para fazer agora, irmão. Só quem é vaso aí, olha para alguém do teu lado, vê se ele é um vaso e pergunta para essa pessoa: você entende o que eu passo, irmão? Você entende? Quem me olha diz assim: não vai dar certo. E às vezes eu até penso que não vai, mas quando eu lembro do que tem dentro, quando eu lembro do que eu já vi Deus fazer, eu lembro do que Ele falou e do que Ele prometeu, não me resta dúvida de que Ele vai cumprir com a palavra que Ele prometeu. Isso é para você rasgar o pulmão de dar glória, porque Deus vai cumprir. Deus não vai deixar uma vírgula cair. Fica em paz. E para quem está achando que vai demorar, eu já falei aqui no início: Deus vai começar um ciclo novo na tua vida. 2023 começa na introdução do final de 2022. No final desse ano, Deus ainda está te dando sinais para te mostrar: fica em paz, vou começar um ciclo novo, vou começar uma etapa nova. Tu vai lidar com novos problemas, porque vão ser novas bênçãos. Tu vai ter novas bênçãos, porque vão ser novos patamares. Tu vai para novos patamares, porque eu vou te fazer subir. Mas tu vai subir porque eu vou te capacitar. Ai, achei, ai, achou, ai. Primeira Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8 diz algo poderoso. E eu já termino já agora. 1 Pedro 5:8 diz que o diabo, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está buscando, quer dizer que ele não pode pegar quem ele quiser. Ele não pode pegar quem ele quiser. Ele não pode. Eu não sei, irmão, mas eu vim de uma casa que tinha coisa que se você colocasse a mão, tu estava com problema. Tinha coisa que eu sabia: se eu colocar a mão, eu não preciso mover do lugar. Tinha coisa, irmão, em casa que eu não precisava fazer isso aqui. Se eu colocasse o dedo, já era uma surra bem dada. Porque quem colocou o dedo já é o início. Para colocar a mão inteira e mexer é 2 passos. E é interessante que meu pai e minha mãe, principalmente meu pai, ele nem tirava do lugar, ele deixava lá.
Ele não precisava esconder para mim não tocar. Eu já sabia já, se eu tocar, estou com um problema. Às vezes, irmão, Deus não tem que te esconder para o diabo não te tocar. Ele te deixa à vista, à exposição. Mas ele fala para o diabo: se tu tocar, ok, achaia. Agora que eu cheguei no final, tu não entendeu. Se tu tocar, tu vai ter problema comigo. Belsazar está na Babilônia e ele fala num jantar, ele fala: tragam para mim os vasos que Nabucodonosor trouxe quando invadiu Jerusalém. Tragam para mim os vasos do Senhor, porque eu quero beber vinho no vaso. Eu quero usar o vaso para o meu prazer. Aqueles vasos que estavam no templo de Salomão, Nabucodonosor tirou e eram consagrados para Deus. Tragam para mim os vasos consagrados do Senhor e ponham vinho, porque eu vou festejar tocando no vaso do Senhor. Eu quero o corpo dessa mulher para saciar a minha sede de injustiça. Eu quero a família dele. Me dá, vai lá, demônio, me traz o filho dele. Eu quero beber no filho dele. Eu quero fazer o filho dele saciar a minha sede de desgraça. Traz a empresa dele. Eu quero saciar a empresa dele que foi consagrada para o Senhor. Traz um negócio dele que quem começou foi Deus. Traz para mim a esposa dele. Traz para mim o marido. Eu quero me deleitar tocando e usando o que é do Senhor. E é assim que Deus mandou falar para você hoje. Porque tem alguém que está numa situação que o diabo não respeitou o limite dele. O diabo passou do limite e pôs a mão. E o diabo está agora satisfazendo a vontade dele em você. Ele quer ver família destruída, pegou logo a tua. Ele está doidinho para destruir, matar e roubar alguém, ele pegou logo você. E ele está, meu irmão, te usando faz tempo. Usando as tuas finanças faz tempo, irmão. Ele está saciando a cada gole a sede dele. Cada dia que passa ele está mais feliz. Eita, isso aqui é bom. Pegar o que é de Deus e usar para mim é bom. Mas eu vou te lembrar do que você acabou de ler, que quando Belsazar põe a mão e dá o primeiro gole, uma mão aparece na parede e faz uma declaração. E a mão que aparece é a mão de Deus, e escreve para ele ler. E o início da mensagem é exatamente essa: eu já acabei. Teus dias estão contados. Pega essa palavra quem tem fé. Diabo, teus dias nessa casa estão contados. Tenha rachar. Teus dias nesse casamento está. Eu sinto uma unção de Deus que vai arrancar alguém hoje aqui dessa miséria. Levanta a mão quem está precisando. Os dias dessa luta estão contados. Não é o teu fim. Parece o teu fim, mas na verdade não é o seu fim. É o fim dessa luta. O diabo vai ter que soltar aquilo que ele quis pôr a mão, porque esse vaso é de Deus. Eu vim dizer: Satanás, não era para você ter tocado, mas agora que você ter tocado, arranca a tua mão daí. Se não for por bem, é por mal, porque teus dias estão. E aí achar. E a mão que pegou no vaso do Senhor mais um mês sem salário. Oh, coisa boa.
Mais uma noite longe de casa, ô coisa boa. Coisa boa. O mesmo homem que quis usar o vaso do Senhor para satisfazer o seu prazer, é o mesmo homem que a Bíblia disse: e na mesma noite. Eu não estou falando no mesmo mês, nem no mesmo ano. Ah, tu não tem fé. Na mesma noite que a mão endemoniada tocou no que era santo, a mesma mão ficou gelada, dura, sangue parou de correr, Deus fulminou, Deus matou. Irmão, vou te falar uma coisa que tu não acredita faz tempo. Tem problema que quando Deus decide matar, Deus mata para nunca mais ressuscitar. Se tu duvida disso, lembra de Faraó, que Faraó perseguiu o povo até o Mar Vermelho. E no Mar Vermelho Deus falou: Moisés, abre a boca e profetiza, declara para o povo isso: o inimigo que vistes hoje, não vereis nunca mais, ele morre aqui. Esse espírito de crise financeira morre aqui. Esse espírito depressivo e opressivo morre aqui. E essa palavra é para quem tem fé. Deus mata nessa noite, ainda nesse dia 4. Não é na segunda, não é na terça. Deus mata nessa noite a mão desse desse problema que tentou te E Paulo termina fazendo a declaração mais importante. Paulo diz: em tudo somos atribulados. Em tudo o diabo tem me atrapalhado. Mas ainda que ele tenha me atribulado em tudo, eu preciso te dizer que mesmo tendo me atribulado em tudo, eu não estou angustiado, porque eu sei o que tem dentro de mim. Eu conheço a glória de Deus, e o que está acontecendo em volta de mim não vai arrancar o que eu conheço. O que eu conheço é suficiente para me arrancar dessa. Em tudo sou perplexo, sou assustado. Eu estou sendo assustado pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, mas isso não vai me parar, porque eu me lembro do que eu ouvi Deus fazer, eu me lembro do que eu vi Deus fazer. Em tudo eu tenho sido perseguido, mas ainda assim eu não vou parar, porque eu sei de quem Deus me livrou, e Deus é capaz para me livrar agora. E em tudo eu sou abatido. O diabo tenta me oprimir todo dia, é através do trabalho, é através dos problemas em casa, ele tenta me abater através dos meus problemas pessoais, mas ainda assim eu não vou me deixar ser abatido. Por quê? Porque eu sei que se Deus proveu, e Ele tem provido, Ele proverá o que eu preciso, porque esse conhecimento eu tenho, e é um tesouro. Ninguém arranca a fé que eu tenho. Se Deus fez antes, Ele é fiel para fazer até o último. Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e adora. Levanta a mão, levanta a mão. Deus está acabando com a luta por esses dias, mas se você tem fé, hoje, Deus põe um ponto final. Aí achar, aí achei a taia, aí a sota pacantaia. Põe a mão em alguém do teu lado, passa um som para essa pessoa e diga: irmão, não para, fica firme, lembra de Deus, pensa em Deus, fica firme, tu vai sair. Ai, axé. Deus proverá.